Shalom. Eu gostaria de compartilhar o entendimento a respeito do cumprimento de cada mandamento. Ou seja, o cumprimento de cada mandamento não está longe de nós, mas está no nosso coração, está na nossa boca. E sabemos que Judá, ou melhor, o judeu fiel no eterno, é um legislador da Torá. Porém, eu compreendo que este judeu não tem o papel de legislar a Torá, instruindo como se deve viver cada mandamento. Em outras palavras, a maneira de cumprir os mandamentos. Mas é levantado para instruir em causas difíceis ou eventuais conflitos no cumprimento entre os mandamentos. Em Deuteronômio 17, verso 8 ao 9, nós temos o seguinte: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Elohim escolher, virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. O estatuto de como viver cada mandamento já está determinado nas Escrituras. O que Judá faz, então? Qual é o papel de Judá? Ou do judeu no eterno? Judá traz a halachá, o que significa como caminhar na legislação, ou seja, como caminhar na Torá, como um todo, e não especificamente em cada mandamento. Em Êxodo 18, 20 diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então aqui está incluso a halachá. Não entendo que o Eterno tenha nos dado mandamentos complicados que exigem grandes explicações para entendermos o seu cumprimento. Esse entendimento está ao alcance de qualquer pessoa. E aqui nós estamos tratando especificamente da forma do cumprimento do mandamento e não de seus princípios ou bênçãos. Isso deve ficar claro. Nós estamos falando a respeito do cumprimento do mandamento, não seus princípios ou as suas bênçãos. E Judá, o judeu fiel no eterno, possui uma visão geral do funcionamento da legislação da Torá, assim como um advogado ou um juiz. E em nosso contexto civil atual, por exemplo, eu não preciso o tempo todo procurar um juiz ou um advogado para que ele me diga como viver cada lei no dia a dia. Como parar o carro no semáforo, por exemplo. Isso não precisa de explicação, simplesmente é assim, ou seja, se para o carro. Não há necessidade de um agente do Detran para me explicar isso. Porém, se houver alguma situação fora da normalidade, então é preciso consultar aquele que é especialista na lei de trânsito para saber como proceder em tal situação específica. E isso é halachá. Vamos ver um exemplo na Torá. Estamos próximos da Pêssar. Seria preciso grandes explicações acerca do estatuto ou de como se cumprir a Pêssar? Eu particularmente creio que não. Simplesmente é o jantar na noite do dia 14, onde se come o pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro, se a pessoa estiver em Jerusalém. E é simples, mas é profundo. O legislador seria consultado se houvesse alguma situação que envolvesse essa forma que já está estabelecida nas Escrituras, como por exemplo, a pessoa está em algum lugar onde não tem ervas amargas. O que fazer nessa situação? Então, situações desse nível, e assim se daria a halachá para a ocasião específica. Mas percebe-se que a questão não é do cumprimento do mandamento, mas sim de uma situação que pode modificar a forma de cumprir o mandamento. E o que quero dizer com isso? É que o Eterno não nos deu mandamentos difíceis de compreender seu cumprimento e concede ao povo certa liberdade de interpretação. O judeu fiel é um auxiliador na legislação, na Torá, dentro de uma visão geral, e traz a interpretação em casos difíceis, os quais
está fora do alcance das pessoas, do povo. O judeu, o legislador, não precisa dizer como cumprir cada mandamento, pois os estatutos se encontram na Torá. É acessível a todos. Deuteronômio 30, verso 11 ao 14 nos diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então a forma do cumprimento de cada mandamento está perto, está na boca e no coração. E isto nos mostra que não há a necessidade de se buscar muito longe, mas dentro de nós, no coração. Não é preciso que alguém passe o mar ou suba aos céus para que nos diga como cumprimos. Mas algo aqui eu deixo claro: o momento no qual nós estamos, de techuvá, de restauração, onde muitos estão entrando nesse contexto de Torá, de legislação. Então, por causa deste contexto, da onde a pessoa veio, que ela não está familiarizada com a legislação, com os mandamentos, com o cumprimento, então é preciso sim se explicar, apresentar a Torá, apresentar os mandamentos a esta pessoa. Mas após isso, o cumprimento é simples e profundo, e está no coração. Shalom.